O que é um crime pré-doloso? Por que que eu posso iniciar um crime com uma conduta dolosa e ter um resultado posterior culposo mais grave que a conduta dolosa? Como isso é possível? Por que que isso é importante? Isso é muito importante para a gente verificar a classificação daquele crime, certo? Imagina a seguinte situação: você tem o intuito de ocasionar uma lesão corporal contra alguém, certo? Então você vai lá e desfere um soco contra essa pessoa. Desferiu o soco. Essa pessoa acaba tropeçando numa pedra que tinha lá que você não reparou, e essa pessoa acaba caindo, batendo com a cabeça no chão e tendo resultado morte. Nesse caso, você vai responder por homicídio ou por lesão corporal com resultado morte. E aí vem a situação. Se a sua intenção desde o início era somente causar a lesão corporal, você vai responder pela lesão corporal com resultado morte. Porque você não queria esse resultado, você não queria que ele morresse, mas o resultado também era previsível que ocorresse, certo? Você não queria que ele ocorresse, você tomou todos, você acreditou sinceramente que isso não fosse acontecer, mas aconteceu, então teve um resultado culposo, mais grave, inclusive, que o que você pretendia, certo? Agora vamos supor, não, eu dei o soco, mas minha intenção desde o início era ocasionar o resultado morte. Nesse caso aí você responde por homicídio. Outra situação muito importante para a gente entender do o homicídio mediante tortura e a tortura com resultado morte. Se minha intenção desde o início é torturar a pessoa, mas eu não desejo a morte, mas a morte acaba ocorrendo, eu respondo por tortura com resultado morte. Agora, se a tortura é um instrumento para mim matar a pessoa, eu desde o início queria a intenção de matar, é o que a gente chama de homicídio doloso, né, homicídio qualificado por meio de tortura. Então, olha que interessante. Dependendo do tipo e da intenção do agente, a gente vai conseguir classificar ele em um crime ou em outro. E o que que diferencia? Pena, vai diferenciar se o crime é hediondo, pode diferenciar N situações específicas, certo? E uma coisa importante, geralmente o crime pré-doloso, que tem um resultado mais grave, ele é menor a pena do que o crime em específico que seria se não tivesse essa ideia de pré-dolo. Como assim? A lesão corporal com resultado morte tem uma pena menos grave que o homicídio, certo? Então, assim, são essas situações que você tem que levar em consideração, inclusive para o seu cliente, né? Se você às vezes está em uma tese defensiva, tentar retirar uma colocação de crime doloso para uma conduta de lesão corporal com resultado morte, acaba tendo um benefício ao réu. E como que eu faço isso? Como que eu vou saber se é uma situação ou outra? E aí vem aquela questão, caso concreto e circunstâncias judiciais. Você vai analisar as provas e a partir disso formalizar essa tese se for possível adequar ou não, certo? Então, utilizar o preterdólogo numa tentativa de tirar de uma conduta para outra, para diminuir pena e tudo mais, é super válido, certo? Inclusive é uma boa tese defensiva, certo? E também é possível fazer o contrário, ter uma imputação e o Ministério Público posteriormente querer corrigir, majorar e alegar que não se trata de crime doloso, mas sim, por exemplo, de homicídio, certo? É só com homicídio que acontece esse tipo de conduta? Não, existem vários tipos de crime, é que o homicídio é o mais comum, certo? Mas existem vários tipos de crime cuja tem uma conduta dolosa, ou seja, a gente tem condição de ter aquela conduta, mas o resultado culposo mais grave ocorre, né? No exemplo da lesão corporal seguida de morte, quando eu dou um soco em alguém querendo só lesionar, mas a pessoa cai, a machuca, né, o pescoço e acaba morrendo. Se a minha intenção era só lesionar. Ah, mas no caso concreto, se a minha intenção era só lesionar, mas o resultado era previsível, o agente não previu, o resultado era previsível, dá para enquadrar às vezes num dolo eventual? Vai depender tudo do caso concreto. E se enquadrar no eventual, vai para o homicídio, certo? Geralmente quem vai defender isso é o Ministério Público. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu prometo responder e fico à disposição.